Bom, então eu vou apresentar o Scooby para vocês um pouquinho, mas depois eu quero que ele complemente as informações dele. Mas eu vou apresentar ele da minha visão, né? Por que ele está aqui hoje? Porque eu acho que o Scooby é uma das poucas pessoas que transita bem nesses três papéis. Eu, por exemplo, me considero professora e coreógrafa, né? Gosto muito de fazer coreografia, muito mesmo, mas estou muito forte como professora ainda, que eu também gosto muito. Não sou bailarina, fiz aula de dança a vida toda, mas eu não me considero bailarina. E o Scooby já é essas três coisas. É engraçado que eu conheci o Scooby do palco. Eu ia apresentar uma coreografia logo depois da que ele estava dançando em grupo. Era com uma saia de palha, né, Scooby? Isso em 2014. Eu tinha acabado de fundar o meu estúdio, né? E eu olhei aquele menino, era um grupo, ele não estava dançando sozinho, era um grupo, e me chamou muito a atenção. E logo eu vi ele conversando com as minhas amigas ali da dança da URGS, as minhas alunas da dança da URGS, eu perguntei, mas quem é esse menino aí? Gostei dele. E já, né, conheci o Scooby, comecei a seguir ele nas redes. No ano seguinte, eu precisava de um professor de ritmos para a escola. E que a minha mãe ia fazer aula. Então, a minha mãe é meu xodózinho. Então, eu estava de olho em todos os profs e pensando quem será que eu vou chamar. E o Scooby me posta às 7 da manhã um potão de açaí, assim, e ele todo animado, bora lá para aula de ritmos. E eu sabendo que ele é do meio do balé, do jazz, né? E nem sei se no jazz era aquela época, mas acho que já era, depois tu me corrige. E aí eu chamei o Scooby para conversar, para dar uma aula. Todos se apaixonaram por ele, a energia bateu, sabe? E depois, eu chamei ele para dar aula como professor do meu estúdio. E depois disso, eu só vi ele crescendo como coreógrafo, né? Então eu acompanhei ele, bailarino, professor e coreógrafo. E como coreógrafo, eu acompanhei os primeiros prêmios. Aí depois os primeiros lugares, foi uma crescente, né? Foi lomba acima, assim. Os primeiros lugares, daí depois começaram a vir os destaques, daí começaram a vir as premiações bolsa para dançar fora, como bailarino. As premiações mais almejadas aqui no Rio Grande do Sul, ele conseguindo. Então, acho que por isso que eu quis contar essa historinha dele, porque eu acho que vocês têm que conhecer a história desse cara, que é um super bailarino, professor e coreógrafo aqui do Rio Grande do Sul. E eu queria perguntar para ti, Scooby, o que te... conta um pouquinho de ti aí, agora que eu falei tudo isso. Eu te agradeço, né, primeiramente. Muito obrigado por essas palavras. Realmente, para mim, ainda é meio surreal, né, das coisas todas, assim, dessa evolução que veio. Mas eu sou muito grato, porque eu sempre quis isso, né? Eu sempre falei, assim. Eu até lembro, esses dias eu estava lembrando, eu não tenho como não mencionar minha primeira professora, né? Que foi quem me deu a oportunidade de começar. E eu lembro que eu comecei dançando e eu olhava para o grupo que eu dançava e eu dizia assim, ó, porque a gente ia para festival, a gente não ganhava nada, não ganhava um prêmio. Não tinha um prêmio. Quando a gente ganhava alguma coisa, era um terceiro lugar. E não é ruim em terceiro lugar. Mas a gente precisava de mais. E eu sentia isso. Eu dizia, não pode ser a gente não ganhar nada. Entende? Todo mundo está ganhando prêmio e a gente não está ganhando nada. Então tem alguma coisa que está faltando para o nosso grupo. E eu cheguei para ela e disse, está faltando alguma coisa no nosso grupo. E aí eu comecei a observar o que tinha nos outros grupos que não tinha no nosso, por que a gente não ganhava. E aí eu comecei a trocar com ela. E aí nisso, eu comecei, a primeira coisa que eu comecei foi criando solos dentro da escola. Daí ela disse para mim, então, ó, tu vai criar as coreografias solo. Porque eu dizia, mas a gente tem uma colega maravilhosa, ela precisa ser coreografada. Então, assim, eu comecei nisso, eu já comecei nessa onda, assim, sabe? De querer coreografar. Eu já queria coreografar minhas colegas. Então, eu sou muito grato à minha primeira professora, que deixou, porque imagina, as primeiras coreografias a gente sabe que é um horror, a gente erra até hoje, né? Mas, enfim, imagina as primeiras. Então, eu sou muito grato pela minha primeira professora, que é a Gisele Chagas. Não posso deixar de mencionar jamais. Então, eu tenho muito isso, sabe, Carol? Eu sei de onde eu vim, eu sei onde eu estou e eu sei onde eu quero chegar. Então, essas conquistas que eu vim conquistando, assim, uma atrás da outra,
e que foi uma explosão que também me pegou de surpresa, eu sempre quis. Então, eu sou muito feliz e grato, assim, por tudo isso. E claro que tem todas as influências, né? De todas as pessoas por quem a gente passa, com quem a gente convive, né? Então, não tem como, sabe? Eu estava num lugar, entrei na faculdade, comecei a estudar com uma professora, comecei a estudar com outra, daqui a pouco eu estava na escola tal, daqui a pouco eu estava na outra escola. Então, isso tudo vai nos alimentando. Vai nos alimentando e vai da gente saber lidar com isso. Porque a gente pode receber isso e trabalhar bem, e a gente pode receber isso, crescer tanto e se derrubar, né? A gente pode se sabotar. Então, eu acho que tudo é aprendizado e a gente pode aprender com todos e com tudo, assim. Então, a minha história é essa, é uma pessoa que vem crescendo e vem aprendendo com quem está na minha volta, enfim. Legal, bom participar dessa tua trajetória toda aí. Scooby, eu vou te contar assim um pouquinho para a gente poder refletir, tá? A minha história como bailarina, por exemplo, na minha época, eu nunca quis ser bailarina. Eu sempre gostei, porque na minha época eu fazia balé clássico, e tu sabe como é que... Olha, tem umas perguntinhas para ti, vai olhando aí, porque eu sou péssima em responder as coisas e continuar a live. Na minha época, hoje em dia o balé tá super aberto, né? Para todas as idades, todo mundo pode fazer balé. Porém, para ser bailarino, viver de bailarino, tu ainda precisa de um padrão estético. E eu, naquela época também, a gente precisava daquele corpo magro, né? A bailarina clássica, um pé bonito, que eu não tinha nem o pé e era coxuda e bunduda. Então, eu já não podia ser bailarina. Só que eu tinha muito aquela coisa do engajamento do grupo. Eu tinha muito aquela persistência de aula, de fazer muita aula, de gostar. Eu era muito disciplinada. E gostava, assim, essa coisa de festival, quando a gente ia, eu arrumava uma casa para todo mundo ficar, para ser mais barato. Eu sempre fui assim, né? Mesmo sem tá dando aula ainda. Caiu a oportunidade de dar aula para mim, por acaso. Também nunca pensei em ser professora. Eu estava fazendo publicidade e propaganda. Eu achava que eu ia trabalhar em agência, né? Na época que eu comecei. Caiu por acaso, eu precisei de grana, fui fazer o que mais ou menos eu tinha alguma experiência ali com 18 anos. E depois, de coreógrafo, aconteceu a mesma coisa. Eu estava dando aula, tinha um espetáculo da escola, eu precisava montar uma coreografia. Como é isso, né? Mas eu me apaixonei por essa parte da coreografia, por essa parte de dar aula, e eu tô aí até hoje. Eu queria saber de ti, como tu permeou por esses teus papéis, bailarino, professor e coreógrafo, o que veio antes e o que veio depois? Carol, tu é super modesta, né? Eu acho incrível, assim, porque tu era uma ótima bailarina. Tu hoje não dança mais, né? Mas eu lembro de estar... No meu primeiro festival, tava tu e o Mariano dançando um duo maravilhosos, ganhavam todos os festivais. E vem dizer que não era bailarina, tá? Não, eu tava falando de balé clássico, de jazz, eu dei umas arranhadas. Não, sim, sempre foi ótima também. Mas assim, a minha trajetória, como eu disse ali, eu comecei dançando, eu fazia parte de grupo tradicionalista, numa obra social, perto de onde eu morava, onde eu cresci, né? E na periferia de Porto Alegre, e eu fazia parte de um grupo de danças tradicionais gaúchas, que fazia parte dessa obra social. E que, claro, como se tratava de uma obra social, tinha seleção para fazer parte do grupo, né? Nem todo mundo poderia, porque não teria roupa para todo mundo, enfim. E eu fazia parte desse grupo. Gostava muito de dançar, não sabia se eu queria aquilo para minha vida ou não. Enfim, mas o meu professor, ele chegou para mim e disse: por que tu não faz outras aulas de dança? Tu tem jeito para dançar. Faça outras aulas, isso vai melhorar, né? Tu vai crescer, eu acho que tu tem condições para isso. E eu dizia para ele, não. E eu fazia um monte de coisa na época, eu sempre fiz muita coisa. Meus pais sempre me colocaram a fazer muitas coisas, para eu não ficar em casa, parado, sem fazer nada, ou pensando em outras coisas. Então, eu fiz de tudo na vida, até escolinha de futebol, acredite se quiser.
E eu lembro que na época eu fazia curso de culinária. Pergunta se hoje eu pego uma panela. Eu ia dizer, não aprendeu até hoje. Eu fazia curso de culinária na época, fazia escoteiro, grupo escoteiro, fazia parte do grupo escoteiro, fazia parte do grupo de danças tradicionais na obra social, e aí eu entrei para o balé. Eu fui numa escola que tinha bem pertinho dessa obra social, né, no mesmo bairro. Chegou lá e eu falei para ela que eu queria assistir uma aula de dança, eu queria ver como é que funcionava, mas eu queria street dance, que era de menino. Imagina, eu tinha 6 anos, eu estava no ensino médio, então eu não conseguia nem imaginar como é que eu ia chegar na escola e lidar com os meus colegas e verem eu fazendo balé, né? Então eu entrei para fazer street dance. Entrei, fiz uma aula péssima, nunca tive jeito, não é meu perfil, não adianta, não consigo. E aí eu cheguei em casa, né? Tinha que falar para os meus pais, afinal de contas eu tinha que pagar, né? Então eu cheguei em casa e falei, olha, eu quero dançar, mas é street dance, é danças urbanas, né? Da calça larga, ainda na época. E aí os meus pais falaram, olha, faz o que tu quiser, pode dançar, faz. Aí eu entrei e disse, tá, mas eu posso fazer balé também, porque tem balé na escola. E os meus pais foram super abertos, super abertos. Então eles me deixaram livre para eu fazer o que eu quiser. Quando eles me deixaram livre para fazer o que eu quisesse, eu cheguei na escola e falei, eu quero fazer aula de balé, de jazz, dança contemporânea, e eu já tinha dito que eu queria fazer o street. Quando eu fiz as outras aulas, eu falei, ok, eu vou continuar na escola, vou fazer balé, vou fazer jazz, vou fazer dança contemporânea, mas o street eu não vou fazer. Aí, daquele que eu tinha exatamente ido para fazer. E ali eu comecei como bailarino, né? Comecei a estudar como bailarino. E aí foi nessa história aí. A gente começou a fazer aula no meu primeiro ano. Eu dançava uma dança, aquela dos anos 60, um rockzinho, sabe? E a gente foi para festival. E aí chegou nesse festival aí, a gente não ganhava nada, como eu falei, e tudo mais. Os trabalhos do grupo, eu dizia, não, a gente precisa de alguma coisa. E aí foi onde eu comecei, dá uns 2 anos, né? Eu comecei a coreografar as minhas colegas com os trabalhos de solo. Eu gosto muito, para quem não me conhece, eu gosto muito de coreografar solos. Eu gosto muito dessa particularidade de cada bailarino. Eu acho que cada um tem a sua particularidade, enfim. Amo coreografia de grupo, amo de paixão, mas eu tenho um carinho grande, assim, pelos solos, né? E eu comecei nisso. Eu comecei coreografando antes de dar aula. Então eu queria muito, assim, eu dizia, gente, tem alguma coisa que a gente não está fazendo. E aí eu começava a prestar atenção e a procurar e olhar vídeos. Eu hoje olho... Esses dias eu estava assistindo um balé e eu assisto comendo pipoca. Eu amo demais. Eu acho mais interessante que assistir um filme, que assistir uma série. Enfim, eu amo assistir um espetáculo de dança. Então eu comecei com isso. Eu comecei assistindo os espetáculos, comecei assistindo outros grupos, eu pegava os DVDs que a minha professora tinha e ela não assistia, eu levava para casa e assistia. Eu assistia e dizia, não, tá, sabe? Tô vendo por que a gente não tá tendo sucesso. Tá faltando coisa, tá faltando muita coisa. Então eu comecei nesse caminho, assim. Daí a minha professora pegou e disse, não, eu vou te dar uma turma, que tem isso, né? Eu vou te dar uma turma de jazz iniciante, era infanto juvenil, acho, minha turma. E aí foi aonde eu vi a verdadeira realidade de que ser professor não é bem assim, né? Que não é, é só chegar ali, dar uma aula e tudo mais. Aí eu acho até que ela fez isso de propósito, sabe? Não, então tá, então eu vou te dar uma turma. Vamos ver como é que tudo sai. E aí eu comecei a dar aula, a minha primeira turma foi uma turma assim, infanto-juvenil, as meninas de 11, 12 anos, e jazz iniciante. Aí ali eu tive que ver, ali eu vi que o buraco é bem mais embaixo. Aí eu tive que estudar para dar aula mesmo.
Daí foi quando eu comecei a sair e fazer aula em outras escolas. Uhum. E Scooby, olha, daí vem que eu te disse, né? Eu disse que tu permeia aí pelos 3 papéis, né? Quando eu comecei a ser professora, tá, eu dava aula para pequenininha, então não é bem assim quando eu comecei, mas quando eu comecei a entrar no universo do jazz, do ballet para maiores, que minhas alunas entendiam das coisas, eu me cobrava muito que eu tinha que ser boa, eu tinha que ser boa para dar aula para elas. Então, eu acabava fazendo junto a coreografia 1000 vezes. Eu acabava mostrando, executando mais 30 vezes. E hoje, com a maturidade, eu percebo que o estar atento ao aluno e mostrar caminhos que ajudem ele a encontrar o lugar dele dançando é muito mais importante do que eles me verem dançando. Eu acho, claro, que o bailarino tem que ter a referência do professor, de um colega que tem mais aptidões, de grupos de dança que tem sempre que ter referência, né? Ele não vai saber executar um movimento se o professor não mostrar caminhos. Mas eu acho muito mais interessante hoje em dia eu conduzir eles, eu observar melhor eles e apresentar um caminho melhor para ele seguir do que eu ficar dançando e ele tentar ficando executar. E isso, o que aconteceu com isso? Claro que isso eu venho pensando há muitos anos, né? Não é eu fiz muito isso de fazer a dança milhões de vezes e eles me copiando atrás e eles tentando imitar. Demorou para cair minha ficha. O que aconteceu? Eu diminuí muito as minhas dores musculares. Eu vivia tomando Tandrilax porque eu dava aula. Imagina, eu chegava na Dúlios às 9 da manhã, tinha um intervalo do almoço ali ao meio-dia, saía das 2 até as 9 da noite, dando aula, uma atrás da outra, e meus alunos começaram a ser avançados. Então, era um perrengue, é desgastante, né? E quando eu achei esse lugar assim confortável para mim de ajudar o aluno e não me sacrificar tanto, sabe? Eu consegui achar que eles se desenvolvessem melhor. Eu consegui, achei o lugar certo, assim, a zona de conforto, um lugar bom para ambos, né? Eu como professora, eles como bailarinos. Eu queria saber de ti, qual foi no teu, quando tu começou a ser professor, tá? De bailarino para professor. O que foi mais desafiador para ti? E se tu acha isso, um ponto muito importante dessa live que eu acho tu precisa ser um bom bailarino para ser um bom professor? Tem essas 2 perguntinhas. Então, Carol, isso é o que tu acabou de dizer, né, sobre essa questão. Eu sinto na pele hoje, né? Passo dias dando aula, 1000 turmas, o professor fica ali, só sai um grupo de alunos e entra outro, né? E aí a gente começa a perceber realmente que a gente não precisa fazer tudo, porque eu acho que quando a gente está começando, a gente acha que a gente tem que fazer tudo. A gente tem que mostrar tudo, a gente tem que estar fazendo junto, porque senão o aluno não vai conseguir. E realmente, como tu disse, né? Com a maturidade a gente vai percebendo. Com a maturidade a gente vai percebendo que o que importa é o corpo do teu aluno nesse momento, quando tu estás na sala de aula como professor, né? E isso a gente precisa diferenciar. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Quando eu estou com bailarina, eu vou me preocupar comigo. Quando eu estou com professora, eu vou me preocupar com os meus alunos, com o corpo do próximo. Então, realmente, a gente não precisa fazer tudo, né? A gente precisa dar muita atenção, né? Esse é o teu papel. Tu precisa dar atenção ao bailarino que está ali disposto para ti em sala de aula, né? É o teu trabalho. Enfim, sobre a pergunta, precisa ser um bom bailarino para ser um bom professor? Eu acredito que não. Mas eu acredito que tu precisa vivenciar, né? Eu acho que fica meio difícil a gente ensinar algo que a gente não vivencia. Tu não precisa ser um exímio bailarino, um espetacular bailarino, ter a perna aqui na orelha, ter a segunda extremamente rasgada para ensinar isso pro teu aluno, para dar um trabalho de flexibilidade. Tu precisa estudar, tu precisa estar em sala de aula, tu precisa, no mínimo, ter vivenciado. Não tem como tirar do nada. Agora eu vou sentar aqui,
eu li um livro ali e vou dar aula, entende? Eu acredito que tu não precisa ser um super bailarino, mas eu acho que tu tem que vivenciar, né? Tu tem que ter vivência. A gente sabe, não tem como eu chegar para um aluno meu e dizer assim, ó, gente, isso não funciona. Mas como é que eu sei que não funciona? Entendeu? Hoje eu cobro muito deles, por exemplo, presença cênica, a questão do bailarino estar presente. E o estar presente, que eu sempre digo, não é o corpo, é estar presente vindo aqui de dentro. E eu sempre digo, por exemplo, eu sei que o bailarino é bom, eu sei que a dança é boa, só pela maneira que o bailarino já está entrando no palco. E isso é real. Porque hoje em dia a gente enxerga muita gente de fotografia. Isso não é ruim, né? Eu enxergo muitas pessoas fotográficas, assim. Eu vejo fotogênicas, não é fotográficas. E legal, tem um físico lindo, tem mais é que tirar foto mesmo. E as pessoas vão lá e postam suas fotos. Aí tu vai olhar um vídeo, a pessoa não sabe caminhar, não sabe direita e esquerda. E aí, quando tu te torna professor, tu vai precisar ensinar isso. Como é que tu vai ensinar? Entende? Então, no mínimo, é ter vivência, é experimentar, é passar por aquilo, é entender, é colocar no teu corpo para poder passar para o corpo do próximo. Então, isso não significa que a pessoa tenha que ser um ótimo bailarino, não precisa ser um ótimo bailarino. Eu, muitas vezes, não me acho um ótimo bailarino. Por exemplo, balé. Eu não sou o bailarino clássico, não sou, como tu disse. Eu sou brasileiro. A gente tem quadril, a gente tem coxa, a gente tem... Enfim, mas eu amo balé de paixão. E eu não deixo de fazer minhas aulas porque eu não consigo fazer um hiper grand plié, sabe? Eu não consigo sustentar minha perna a 180 graus. Eu não consigo sustentar minha perna a 180 graus. Mas eu sei o que precisa fazer. Assim como eu sustento a minha perna a 90 graus, se eu tiver uma bailarina com físico, com potencialidade para isso, eu sei trabalhar ela para sustentar a perna dela. Sabe instruir. Entende? Então eu acho que esse é o papel do professor. E o melhor professor nem sempre vai ser o melhor bailarino. Com certeza. Né? Então... E outra coisa que eu acho legal falar, que hoje em dia eu sou muito segura com o que eu faço, né? Então, isso, os anos te dão, a experiência te dão, né? E tem várias coisas que na minha época eu não fui apresentada, vários movimentos, ainda mais desse meio jazzístico, contemporâneo, que a gente vive, que eu não estudei tanto no corpo, né? Dos 3 aos 20 e poucos anos, sempre fazendo balé, como o tempo que eu tenho para o jazz e outras técnicas, né? Mas, e eu vejo coisas nas minhas alunas, coisas que eu quero que elas façam e apresento o movimento e digo, é assim, só que eu não sei fazer, vocês sabem, e eu não sei fazer. E elas dão risada, mas como é que eu vou fazer se tu não sabe? Eu disse, gente, eu não tenho essa vivência, vocês têm toda uma preparação corporal que eu dei para vocês, que eu não tive como bailarina, né? Então, vocês têm a condição de fazer, inclusive o medo. Eu tenho medo de fazer certas coisas que eu sei que elas não têm, porque elas foram estimuladas de outras maneiras, né? E lá no começo, eu até poderia conhecer esses movimentos aí que eu tô te dizendo e não daria para os meus alunos, porque eu ficaria com receio, porque eu não sabia executar. Hoje em dia, nossa, minhas alunas são aviões, elas fazem muito mais coisas do que eu fiz a vida toda. E eu acho muito legal. E eu acho muito legal eu dizer para elas que eu não sei fazer. Eu não sou a bailarina perfeita, sabe? Mas eu quero estimular e quero que elas tentem ser mais do que eu. Acho que isso faz toda a diferença aí também. E já permeando para outras coisas, como professor também, né? Que sejam melhores do que a gente, né? Do que a gente deu essa possibilidade para eles. Bom, daí a gente estava falando de professor, né? E aí a gente tá lá em escola, que nem tu disse, tu foi meio ao contrário, né? Geralmente a gente começa como professor e depois vai para coreografia. Mas eu, como coreógrafa, eu sempre busco, hoje em dia até, os meus próprios trabalhos como referência. Porque eu penso assim, tá, eu fiz um trabalho este ano, o trabalho ganhou
primeiro lugar, destaque, melhor escola. O ano que vem, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer melhor do que este que eu fiz o ano passado, né? Então eu fico sempre me usando de referência, além de ter inúmeras pessoas que eu admiro, que eu vou atrás dos seus trabalhos e tá sempre pesquisando. Então a gente, como coreógrafo, vive em pesquisa. A gente, como bailarino também, né? O bailarino, o que ele faz para crescer? Ele faz muita aula. Eu fazia muita aula. Eu fazia aula do iniciante, do intermediário, do avançado. Eu estava enfurnada em todas as aulas de balé de todos os níveis. Além de olhar grandes bailarinos bons, dançando, que me inspiravam e pensando o que ele faz que eu posso fazer, né? Adaptar para o meu corpo. E como professora, eu sempre busquei, e tu também, estudar muito. Só que eu tenho uma coisa que eu gosto de dar de dica, que é, eu tenho muito professor, porque eu não tive a escola de jazz, sabe? A professora de jazz, a professora de balé. Eu tive muito professor, e na faculdade, e de tudo, da vida, eu penso isso, né? Como professor, eu gosto de observar o que fazer, o que esse professor fez para mim que deu certo e o que não fazer. Eu aprendi muito olhando o que não fazer com os meus alunos. E volta e meia eu me pego analisando assim, sabe? Isso aí é legal, isso aí não é legal. Até porque os anos vão passando, as pessoas vão mudando, as coisas vão evoluindo. E a gente não pode fazer a mesma coisa do que era feito lá quando eu tinha 15 anos, que era aceitável. Hoje em dia não é aceitável, né? Eu quero saber de ti, qual é o teu processo de melhora como bailarino, como professor e como coreógrafo? Então, Carol, eu vou começar pelo coreógrafo, porque a minha história é bem parecida com a tua, assim. Eu procuro superar os meus trabalhos, né? E eu sempre me cobro muito. Por exemplo, o ano passado, com essa função da pandemia, que a gente tem que fazer 1000 vídeos, eu fiz uma coreografia que até hoje eu não aceito. Que eu disse assim, meu Deus do céu, não gostei, foi a pior coreografia da minha vida. Eu vinha montando coreografias assim, assim, assado, e essa coreografia fez assim, ó, não gosto. E as pessoas dizendo para mim, não, mas ela tá bonita, bonita. Gente, eu tô fazendo uma relação com os meus outros trabalhos que estavam numa crescente, e essa coreografia caiu. Por quê? Nessa função da pandemia e tudo mais, tinha horas que tu tinha inspiração, tinha horas que tu não tinha inspiração, tinha horas que tu não queria fazer mais nada, tu dizia, meu Deus, não vou conseguir. Aí tem horas que tu vem e diz, não, eu vou conseguir. E aí, sabe, foi um momento turbulento, assim, gigantesco. Sei bem, Scooby! Estamos então, passando ainda. Esse ano eu já estou montando a coreografia, dizendo assim, ó, não, porque nunca mais, aquela coreografia do ano passado tem que ser esquecida. Então eu já estou pensando nisso, porque eu também penso nisso, na questão de que um trabalho meu tem que superar o outro. E os alunos, eu tenho certeza que eles esperam isso da gente. Né? Eles amam quando começa uma coreografia nova. E eles estão loucos para saber o que está sendo pensado aqui, né, na nossa cabeça. E, enfim, eu acredito também que a gente tem que superar um trabalho, e eu penso nisso, e tem que acontecer. E, enfim, como bailarino, é aula, 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 aula. Inclusive, eu estou num momento bem crucial, assim, porque, enfim, tem aquela frase do Nureyev, se eu não me engano, que diz que quando a gente deixa de fazer uma aula, o nosso corpo percebe. Quando a gente deixa de fazer 2, o nosso professor percebe. Quando a gente deixa de fazer 3, o público a plateia. Percebe. A plateia. Então, assim, não tem como, isso é real. A gente sente, a gente para de fazer aula, o corpo não é o mesmo. Não adianta. Não adianta tu querer subir no palco e achar que na hora vai acontecer. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que eu cobro dos meus alunos também. Eu digo, gente, não adianta vocês pensarem que vai chegar lá na hora e vai acontecer uma mágica e vocês vão fazer. Não vai, eu estou dizendo isso para vocês porque é experiência própria. Eu, por exemplo, hoje eu estou fazendo 2 aulas na semana
E é horrível. Antes eu fazia aula todo dia e o meu corpo era outro, né? Então, assim, a gente precisa fazer aula, a gente precisa se concentrar, concentrar essa tua vontade, né? E fazer de verdade, né? Buscar e ir atrás real. Como bailarino, tu precisa fazer aula para evoluir. Tu quer ser bailarino, tu quer dançar, tu tá no período, aproveita. Aproveita o máximo, porque vai chegar uma hora que talvez tu não tenha tempo, né? Tu escolha uma outra profissão, enfim, né? Como professor, é estudo. É estudo, as coisas evoluem, as coisas mudam, mudam o tempo todo, e quando a gente acha que a gente chegou no máximo, vem outra coisa. E a gente precisa estar estudando. Não adianta. E, enfim, eu acredito que seja isso, assim. Tem que estudar em todas as áreas. Não adianta. Então, eu acho que tu vai falar mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou perguntar igual, tá? Scooby, eu sou um bailarino, tá? Tô assim, sei lá, com meus 17 anos. Faz de conta que eu sou, tá? Bem longe dos 17. Estou imaginando. Tá imaginando? Tá. Com esse filtrinho aqui que eu botei, ó, até que dá pra dar uma enganada. Mas assim, eu tô pensando em seguir a carreira de dança. Tô lá super motivado e eu pensei, gente, o amor que eu tenho é a dança. E tu passou por isso também, né? De chegar uma hora e ver que tu queria trabalhar com isso. Só que depois de anos, sabe? Qual é a dica que tu daria lá para aquele Scooby, ou para mim, que tô querendo te exemplificar? O que tu me aconselharia para quem tá começando a trabalhar com a dança? Dança jazz, balé, enfim. Tu diz como bailarino. Enfim, eu acredito que em geral, né? Assim, ó, eu sou um bailarino, tá? Eu disse assim que aqui no Sul a gente tem poucas oportunidades de trabalhar como bailarino, né? Tu é um dos privilegiados que consegue, eu consigo pouquíssimos assim que conseguiram ganhar um dinheiro entrando numa companhia. Isso é muito raro, não, muito raro de contar nos dedos de uma mão, né? Eu queria que tu aconselhasse assim quem tá nesse querendo ir para esse caminho da dança, que não sabe, que sonha em ser bailarino, mas que de repente não vai se concretizar dessa maneira que essa pessoa está idealizando, justamente por causa disso tudo que a gente está falando. Mas vai ir para professor. O que tu diz para esse novato, assim, quem está sonhando, achando que dança é a melhor coisa do mundo, porque né? A gente chega numa época que a gente tem muitos sonhos e esse caminho de dança é muito difícil. Então, eu queria saber o que tu aconselharia. Então, primeira coisa que eu diria, não vai ser fácil. Não vai ser fácil, não é fácil. E hoje eu vejo as pessoas muito confortáveis. Eu vejo os jovens, eu posso dizer isso já, meu Deus, porque eu tô quase chegando nos 30, né? Enfim, mas eu vejo as pessoas confortáveis, as pessoas querem ter as coisas nas mãos. E a gente sabe que nada vem nas mãos. A gente tem que ir atrás, a gente tem que correr atrás, a gente tem que estudar, a gente tem que investir. A gente não pode querer ganhar tudo, né? Não é fácil, a gente vai gastar, é caro. Vai fazer um curso, é caro, tem que pagar, tem que valorizar aquele profissional. Porque se tu quiser ser valorizado futuramente, tu precisa valorizar esse profissional. Precisa correr atrás, gente. Vai ser difícil, vai chegar uma hora que tu vai chegar lá e vai dizer assim, ó, eu acho que eu não quero mais. Quando tu chegar nesse ponto e pensar que tu não quer mais, porque tu acha que não dá mais, é aí que tu tem que começar. É aí que tu tem que começar. Porque é surreal, assim, o mundo da dança, o mundo da arte é desafiador, é surreal, sempre vai ter alguém que vai te superar. Então, assim, não adianta achar que tá, né, arrasando, tá lindo e maravilhoso. Não, vai estudar, segue trabalhando, segue estudando, te junta com os melhores, faça aula com os melhores, aprenda com os melhores, pergunte para os melhores. Eu acredito que ninguém vai negar de chegar para ti e dizer assim, eu não vou te falar sobre isso se tem alguma dúvida, né? Eu conheço várias pessoas
de outros lugares, de São Paulo, de Santa Catarina, e que eu troco muito. Eu chego para eles e digo assim, meu Deus, que lindo! Como que eu trabalho isso? Né? Eu tenho interesse, como que eu trabalho isso? Eu vou fazer um curso, quando que tu vai dar uma aula? Eu quero fazer essa aula. E eu acho que o primeiro passo vem da gente. Então, assim, se tu quer, corre atrás, porque não é fácil. Quer dançar? Ah, eu quero dançar, eu quero entrar numa companhia. Infelizmente, aqui no Sul é meio difícil, né? É completamente difícil. Eu quero dançar fora, vai ter que ir para fora, tu vai ter que fazer uma audição. Faça uma audição, nem que seja para um teste, para ter essa experiência na vida. Né? Eu acho que é extremamente necessário. E as pessoas não podem se confortar, né, Carol? Não adianta. Não adianta. Se tu se confortar, te sentar na poltroninha e ficar esperando o professor vir te dar tudo, esquece. Esquece, porque nem tudo a gente aprende na sala de aula. Né? Na sala de aula que a gente está acostumado. Né? Ali do nosso professor. Às vezes tem aquela coisa que acontece muito em curso. E tu deve saber muito bem disso. A gente chama um professor convidado para dar aula. Aí esse professor vai lá e fala tal coisa pro bailarino. Que tu tá falando. Todos os dias. Ai, que ódio. Eu tenho ódio disso. Aí dá ele, nossa, é verdade. Percebi. Hoje eu pego os meus alunos e digo assim, ó, gente, tá tendo curso tal. Eu não vou poder, porque eu vou estar dando aula. Vão fazer. E aí tu vê direitinho aqueles que realmente estão afim e que vão atrás e vão fazer a aula. E os que estão esperando, assim, um dia, quem sabe, né? E isso acontece com a gente. Volta e meia eu te mando, né, Scooby? Volta e meia, tá acontecendo tal coisa. Né? Exatamente. Não adianta. Não adianta. A gente tem que querer e correr atrás. Scooby, agora tu pode até responder nessa pergunta o que te perguntaram aí. Um menino te perguntou lá da Itália. Era o Dan. Eu queria saber, assim, ó, sobre oportunidades. Tu já foi um bailarino bolsista, então tu já ganhou essa oportunidade e eu sei que tu é muito grato com tudo que tu aprendeu sendo bolsista. Eu sei que tu é uma pessoa que dá valor para quem dá bolsa, né? Tu dá aula em muitas escolas, muitas, e tu veste a camiseta de todas as escolas que tu dá aula. É notório, assim, que tu torce para aquela escola, que tu sabe, tu admira o local que tu trabalha. Então, tu dá valor para todas as escolas que tu trabalha. Isso é notório. Tu foi escolhido para ter bolsa fora, para dar curso fora. Tu ganhou um monte de coisa e sempre foi grato pelas tuas raízes, pelos teus professores daqui, como tu acabou de citar a tua primeira professora, né? Então, eu vejo em ti, acho que ninguém nunca te disse isso, todo mundo acha que para ser empreendedor na dança, a gente tem que ter a sua escola de dança. Mas eu acho que tu é um empreendedor teu mesmo, sabe? Tu tem uma capacidade de fazer muito bem dentro de cada nicho que tu trabalha. Por isso que eu acho que tu é as três coisas, sabe? Então eu vejo que tu é um super empresário teu aqui dentro da minha escola, e acredito que nas outras que tu trabalha, porque tu dá uma atenção para todo mundo, tu chama todo mundo, tu veste a camisa aqui do estúdio quando tu tá aqui, e isso é uma coisa tua, que isso vai te gerar frutos depois, entende? Isso também quer dizer que tu é um empreendedor, sabe? Porque isso tá criando o teu nome e construindo uma pessoa que luta pelas coisas e que vai ter retorno, entende? Tu não tá fazendo isso pela Carol Dalmolin, estúdio de dança, sabe? Tu tá fazendo, respinga na gente, claro, mas tu tá fazendo isso por ti, tu tá criando uma rede. E eu vi muito isso em mim lá na Dulhos, que eu trabalhei anos e anos e anos, mas eu tinha aquela coisa pela escola, pela dança, pelos meus alunos, sabe? Aquele amor, aquela coisa mais forte, e que acaba que toda essa geração aí que estava comigo lá, tá comigo até hoje. Então eu acho que isso é ser empreendedor também, né? É tu buscar as coisas por ti. Então eu queria ver
contigo, assim, como tu vê, tu é um homem de oportunidades, tu teve muitas oportunidades. Eu quero ver como tu vê essas oportunidades na dança e como é a melhor maneira de canalizar elas, assim, para que dê certo, para ajudar esse pessoal aí que está começando, professores. Então, Carol, muito obrigado, né, pelas palavras, assim, eu fico grato, sou grato, extremamente grato por tudo isso. E eu confesso que sempre foi o meu objetivo, assim. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu sempre disse que eu não tenho esse sonho de ter uma escola de dança. Não tenho mesmo. Não tenho, não sinto vontade nenhuma. Mas eu sempre quis ajudar os outros. E eu sinto que eu tenho uma missão de representatividade muito grande. Muito, muito, muito grande. Então, eu vejo bailarinos que me representam, eu vejo professores e coreógrafos que me representam, e eu vejo bailarinos que eu represento, né? Eu vejo pessoas que estão começando e que estão começando exatamente como eu comecei. E eu me vejo na missão de ajudar a esse bailarino ter pelo menos um início, uma raiz forte, né? Porque eu não tive uma raiz forte. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu tive que reaprender as coisas, sabe? Eu tive que reaprender, eu tive que fazer muita aula e eu já tinha 17 anos. Então, é difícil tu começar tarde, tu ter que correr atrás e, enfim, tu chegar num lugar e tu descobrir que tu não aprendeu correto, né? Da maneira correta, enfim. E hoje eu me preocupo muito isso com os meus alunos, sabe? Eu tento passar para eles de uma forma... às vezes eu sou bem chato, e eles sabem disso. Eu sou chato, mas eu sou legal. É pro bem deles. Eu digo, gente, é pro bem de vocês. Vocês vão chegar... Então, assim, eu me sinto numa missão de prepará-los para o mundo, né? De prepará-los para o mundo. Tu quer ser bailarino? Eu quero que lá na frente tu olhe e tu diga, olha, hoje me elogiaram e eu tive um bom professor. Eu não quero ser bailarina, eu quero trabalhar na minha empresa, mas eu sou uma pessoa extremamente responsável porque eu tive um bom professor de dança. Porque a dança ensina muito, né? E a gente precisa entender que a dança é educação, né? A gente trabalha com arte, não é só esporte, não é só a parte física. Nós somos artistas. Então, eu me sinto nessa missão. E sem falar na representatividade de onde eu vim, de quem eu sou, né? Do bailarino negro que eu sou, do professor negro que eu sou. E às vezes eu quero isso desde criança. É incrível. Desde criança eu falava, a gente também pode. Não, eu quero, porque eu também posso. Né? E assim, para quem não sabe, o meu pai, ele trabalha com serviços gerais. A minha mãe já foi empregada doméstica, já foi balconista, enfim. Meu pai, inclusive, já fez muito trabalho aí no estúdio. Pai, na minha e para casa. ele, entende? Então, assim, a gente teve uma criação de que o nosso lugar é um e que a gente não pudesse, e talvez a gente não poderia chegar em outro lugar. Esse lugar é distante. E eu sempre falei desde pequeno, não, eu não quero trabalhar com o mesmo que o meu pai. Eu dizia, e aí meu pai disse assim, então tu vai estudar. E eu falei, eu vou estudar. E eu vou conseguir mais, eu quero estudar, eu quero ter um futuro diferente. Porque normalmente o normal é tu seguir o mesmo que os pais, o que os pais estão fazendo. E os meus pais, como eu disse, sempre me colocaram a fazer muitas coisas, 1000 cursos, para que eu não ficasse sem o que fazer. E estudasse cada vez mais, então eles sempre trabalhavam dobro, triplo, para que eu conseguisse fazer o que eu queria. Então eu tenho esse exemplo muito forte. E eu me vejo muito, não só influenciando, porque a gente acaba influenciando, né, os nossos alunos, mas realmente o que tu falou agora desse empreendedorismo, realmente eu sou o empreendedor da dança, de mim mesmo. Talvez seja isso, e é legal isso. Eu escutei pela primeira vez e estou aderindo. Mas é uma escolha que eu sempre fiz, assim. Sempre
Sempre quis, eu me vejo nessa missão de mostrar para as pessoas que é possível. De que é possível, enfim. Então tá, Scooby. Já tá aí no nosso tempo, tem que dar aula. O que que tu quer falar? Fala. Tá acabando. É que eu não respondi a pergunta do Dan. Conta pra gente como foi a tua experiência com a bolsa que ganhou na Itália e o que modificou no seu trabalho a partir dali. Bom, então, é uma história extensa, mas com certeza modificou muita coisa. Muita coisa. Eu pude perceber que realmente a gente precisa estudar. Eu pude perceber que eu não estava no caminho errado, que eu estava no caminho certo. De que as coisas são muito mais do que a gente imagina e que a gente também pode chegar em outro lugar, porque às vezes a gente acha que é impossível e não é impossível. E quando a gente menos esperar, as coisas podem acontecer. Porque quando eu ganhei essa bolsa, eu não esperava de jeito nenhum. Inclusive, eu tinha saído de um festival muito chateado, porque eu tinha dançado e eu tirei notas máximas no festival e eu não ganhei prêmio especial nenhum, enfim. E aí Olha, eu mal estava acostumado.